dedicado a pensar uma proposta de legislação, né? Como a Célia falou, primeiro começa com o MJ, a Celina primeiro leva para o MJ, faz todo o trâmite via MJ, trâmite todo certinho, mas não dá certo. Não havia interesse naquele momento do Ministério de prosseguir com isso, e aí ela tem uma solução, do jeito Celina de ser, né, que também está, claro, estribado nas suas características pessoais, nas suas condições histórico, políticas, sociais, culturais. Ela narra na entrevista que ela sai muito chateada de uma reunião no Ministério, que ela vê claramente que não vai para frente, que estavam criando obstáculos para não ir para frente. Ela disse assim, tudo bem, agradeceu e tal, saiu, atravessou e foi para a Câmara. Procurou o primeiro deputado e disse, olha, eu tenho um projeto aqui pronto, se o senhor quiser eu redijo a parte de encaminhar e o senhor encaminha. Então ela diz que ela senta e redige à mão a primeira parte para mandar para o deputado, entrega para o deputado e sai. É claro que, obviamente, tudo isso é descoberto depois, e o Ministério não fica nada feliz com essa situação, mas foi a maneira. Ela disse, não dá por ali, ela tentou. De fato, eu me lembro bem das tentativas que a gente sabia, das coisas, mas o processo era muito complicado. Estava claro que o Ministério não queria por uma série de razões. Circulou, mas é ali, quando ela consegue com esse cara, aí, ela usa, aí passa. E também consegue o apoio do Nelson Jobim, porque se consegue convidar o Nelson Jobim para a primeira conferência, segunda Conferência Nacional de Arquivos. Segunda Conferência Nacional de Arquivos. Conferência. É que depois essa foi tudo esquecido e agora se tem novamente uma primeira conferência. Mas a primeira Conferência Nacional de Arquivos foi no Rio, a segunda conferência foi no Rio Grande do Sul. Eu fui um dos organizadores, me lembro bem, por isso eu sei que é. Embora algumas pessoas dissessem que era a segunda Conferência Nacional de Arquivos Públicos. Eu não me lembro de ser de arquivos públicos, eu me lembro de ser Conferência Nacional de Arquivos. Essa história dos públicos, eu teria que olhar novamente os papéis, mas eu me lembro que o nome era a segunda Conferência Nacional de Arquivos. E o Nelson Jobim vai, e o Nelson Jobim era da Comissão de Justiça. Né? E aí, e foi muito engraçado, porque o Nelson Jobim, aí agora outra coisa, já desviei, mas rápido só para fechar. O Nelson Jobim vai, apresenta uma coisa e tal, fala, e aí a Celina, na mesa, direciona uma discussão com ele na frente de 400 arquivistas, assim, como é que faz para andar o processo? E se o senhor fizer isso, se o senhor fizer aquilo? Mas isso na frente das 400 pessoas, era uma coisa muito engraçada, porque parecia uma discussão política, né? Política, eu estou falando, política não é, claro, tudo é política, eu estou falando política no sentido de como é que eu introduzo para passar, entendeu? Bem assim, essa coisa política nesse sentido, que foi pública, para frente de todo mundo. E aí ele ali na frente dela, não tinha que dizer, não, se você quiser tem que passar assim, não, isso não pode dizer. Mais o quê? Aí quando acabou ela disse, perfeito, nós queremos o senhor como advogado, e aí a situação foi bem engraçada nesse sentido. Com relação ao acervo, a uma proposta de lidar não só com a estrutura formal do arquivo, né, mas criar grupos especiais e alguns muito relevantes. O primeiro foi um grupo para criar, que foi quando eu trabalhei com a documentação de colônia, porque era uma parte da documentação da antiga seção de documentação histórica, que teoricamente estava extinta há muitos anos, mas continuava existindo, na prática, estava lá, não se mexia. O arquivo do arquivo, né? Se percebeu que o arquivo não tinha o controle da sua própria documentação e, portanto, da sua própria história, e isso era extremamente complicado. Que o arquivo não tinha noção de uma boa parte do acervo que existia na casa, né? Então se criou um grupo que era chamado Grupo de Identificação de Fundos Internos e, paralelamente, se criou um grupo de identificação de fundos externos,
o grupo de identificação de fundos externos acabou dando origem ao que a gente chamaria de COREG, né? COREG não, a projetos, a área de gestão de documentos e tal. Mas começa com um grupo de fundos externos. O interesse era saber o que você tinha fora. E em Brasília também, porque esse é outro problema. Eu estou falando muito no Rio, porque é a minha vivência, né? Mas em Brasília você tinha um movimento parecido, porque o Raul Lima já tinha criado o pré-arquivo em Brasília, né? Mas o pré-arquivo padecia de muitos problemas. E é exatamente o momento em que se decide que o arquivo tinha que pensar uma atuação mais forte em Brasília. Então se começa a dar toda uma força nisso, inclusive com também um grupo de identificação de fundos externos em Brasília, que vai atuar muito nisso, né? E começa uma presença muito forte do Arquivo Nacional na imprensa e na própria vida nacional, né? Você tem a Celina e as pessoas do arquivo eram estimuladas a participar de tudo quanto era debate, de tudo quanto era escrever em jornal, escrever para a revista, participar de congresso. Acho que o primeiro congresso que eu fui, da AB, gente, devia ter assim uns 70 inscritos do arquivo. Eu acho que, claro, se negociou preços melhores, porque era impossível para a instituição pagar tanta gente. Mas tinha uma comunicação, pelo menos uma, em todas as mesas do congresso, né? As pessoas estavam participando de tudo, né? E eu acho isso muito interessante, porque é o seguinte, depois eu vou comentar com vocês, eu não sei nem como é que de fato a gente fez, mas olha só, trabalhava-se muito, discutia-se muito, imensamente, porque tinha que se criar metodologia de discussão. Então, a discussão chamava todo mundo e discutia-se muito, muito, muito. Escrevia-se muito, participava-se muito nessa coisa, porque havia eventos sempre, toda hora tinha evento, né? E a gente ia. Eu não sei nem como se conseguia fazer tanta coisa, mas de qualquer forma se fazia, tá? E há avanços. Um grande avanço foi a questão da Constituição, em que se consegue passar a proposta de que a Constituição tinha que textualmente falar sobre a obrigação do governo, né, do cuidado com a sua documentação e do direito do cidadão a ter acesso. Isso foi uma questão muito grande, houve milhões de coisas, inclusive na segunda conferência tudo isso também tinha sido falado e tal, insistiu-se. Não, isso foi antes, na segunda não, foi antes. E se conseguiu uma coisa fantástica, que nunca tinha havido até aquele momento, né? Oficialmente, se determinar que um exemplar da Constituição fosse feito, original, assinado para encaminhar ao Arquivo Nacional. E aí a Celina recebe o exemplar da Constituição de 88 no meio da primeira Conferência Nacional de Arquivos, né? Que foi um ato assim, simbólico, inclusive, das pessoas dizerem assim, olha, a gente está mudando, a gente já não é mais aquela coisa assim, sem nenhum... Eu estou falando, não, a gente não era só o arquivo, eram todos os arquivistas, todos os arquivos, né? Assim, não somos mais uma coisa que ninguém dá atenção, ninguém dá valor, porque afinal de contas, né, fica textualmente dito que um exemplar ia para o arquivo, né? Esse exemplar é entregue, a Celina ela traz o exemplar no meio da conferência, eu estou com o exemplar, acabei de receber, todo mundo assim com uma sensação muito grande de que, olha, incrivelmente a gente está com um pouco mais de força. Então, quais seriam as grandes características do arquivo nesse período que eu acho que são importantes dizer? Primeiro, que foi a presença
de consultores internacionais e, ao mesmo tempo, de assistência a congêneres. Tá? O Arquivo Nacional, ao mesmo tempo em que recebeu muita ajuda, sempre deu muita ajuda. Deu assessoria, assistência a todos os arquivos. Eu já fui a milhões de arquivos. Nas épocas mais duras, a gente precisou, às vezes, que os arquivos pagassem a passagem, o arquivo não tinha como pagar, mas em muitas situações o arquivo pagou, muitas, eu diria a maior parte. Né? A Célia falou aqui, por exemplo, da Nobrad. Eu diria para você o seguinte: olha, a maior parte das pessoas de fora do Rio, quando vieram para as reuniões, foi com diária e passagem paga pelo Arquivo Nacional. Já na gestão do Jaime, mas que jamais deixou que a gente tivesse um problema nesse sentido. Assumiu que ia pagar, pagou, com todos os problemas que a gente sabe que é isso, né? Que é muito difícil. Não é... Bem, a questão das discussões técnicas intensas. Houve muita discussão técnica. E essas discussões técnicas geraram uma série, inclusive, de manuais, né? Que foram extremamente interessantes, e coisas, inclusive, que são esquecidas. Então, por exemplo, hoje se fala assim, não, porque o conceito de identificação que vem da Espanha, antes do conceito de identificação vir da Espanha, já se falava em identificação aqui. Nós começamos com a questão de identificação simplesmente por um problema concreto. O Arquivo Nacional não sabia o que ele tinha em uma boa parte do seu acervo. Então, se começou a falar em identificação aqui, e já os grupos já foram criados como grupo de identificação de fundos internos, grupo de identificação de fundos externos. A Espanha começou a falar disso, mas não foi da Espanha que veio essa discussão para a gente. A discussão veio daqui, e a gente foi para participar na Espanha com essa discussão e levou a questão. Como o próprio conceito de inventário topográfico. Né? O conceito de inventário topográfico, de você controlar, isso foi um avanço do Arquivo Nacional. Porque surgiu fundamentalmente como um processo da gente conseguir fazer uma mudança. Senão a gente não teria conseguido fazer a mudança. Entendeu? Porque o acervo não estava reunido e controlado. E quando a gente foi fazer a mudança da Praça da República 26 para a Praça da República, qual é o número, Ezequiel? 148? Não pode ser, se lá era 26. Não sei, esse outro prédio que agora é ocupado, eu não sei mais. A gente disse, não, então agora tem que ir tudo junto. Vamos tentar resolver isso, aproximar o fundo que estava partido em 5, 6 depósitos, a gente vai reunir. E aí a gente foi fazendo isso. 173. Tá? Então, são até conceitos, são produções teóricas, né, que foram elaboradas nesse processo. Foi um momento de muita discussão. As discussões eram dentro do arquivo e eram fora do arquivo, como a Célia falou. Chamava-se as pessoas, que isso é uma outra coisa que eu acho que foi muito interessante, por várias outras razões, não foi para frente depois, mas o trabalho do arquivista às vezes é muito solitário. Né? Cada um na sua instituição, fazendo seu trabalho, sem compartilhar. E essas coisas de você reunir, né? Era uma oportunidade incrível de ver os problemas, de discutir, fazer seminários. Isso foi uma coisa muito intensa. Tá? E a presença internacional. Quer dizer, o Arquivo Nacional tem uma forte presença internacional nisso. Né? Ele passa a ter, ele já tinha com o Dr. Raul Lima, mas ele passa a ter tanto com Celina como depois com o Jaime também. Né? Eu posso dizer para vocês, de 96, quando eu fui nomeado, até 2016, janeiro de 2016, quando me aposentei, eu participei como representante do Arquivo Nacional da questão das normas internacionais, e nunca teve nenhuma reunião que o Arquivo Nacional não tivesse assumido pagar a passagem, pagar a diária para eu poder ir lá para onde fosse a reunião e participar. Então são coisas assim, extremamente importantes. Bem, quais são os avanços? Eu vou falar rapidamente a questão da Constituição, a lei de arquivos, que a Célia lembrou, importantíssima, relevantíssima, a questão da relação com os arquivos estaduais e municipais, nesse período da Celina que
com problemas, com dúvidas, inclusive, sobre o que seria, mas é que se começa a trabalhar a questão da implantação do SINAP, que já era uma coisa já pensada antes, mas que não havia nenhum movimento mais presente. É nesse momento que vai surgir. Tem a questão da nova sede, tem a questão do arquivo em Brasília, né, que ganha uma presença enorme, inclusive ganha esse terreno para fazer o prédio, depois se perde, mais recentemente, mas se ganhou um terreno em área nobre, etc., para se fazer um novo prédio, já se pensando na ideia de depósitos regionais. Tudo isso se discutia já na década de 80. Onde seriam os depósitos regionais, como é que você fazia, etc., para coisa. A criação e difusão das metodologias, a questão da identificação dos acervos, a questão da mudança, os inventários topográficos. Estou terminando. A questão dos guias, eu queria falar rapidamente do Guia de África, foi extremamente importante, não só para a disseminação da ideia da relevância de você ter guia, então a disseminação da metodologia e a própria formação de um quadro. Eu outro dia estava pensando assim, dos vários monitores estaduais do Guia de África, quantos viraram diretores de arquivos estaduais, né? No caso de São Paulo, o Carlos virou diretor, no caso do Maranhão, Mundinha virou, no caso do Piauí, as duas pessoas da equipe, tanto a Maria Terezinha quanto depois o Alcebiades foi diretor, Márcio no Ceará, Daisy lá de Santa Catarina, a outra menina que era do Rio Grande do Sul também foi diretora do Arquivo Histórico,